A gente recebe aqui hoje nos estúdios um dos pré-candidatos ao governo de Minas Gerais, João Batista Marisguia, da Rede. Ele que esteve afastado da política há mais de 20 anos, decidiu retornar à disputa nesse ano de 2018, ajudou a fundar o PT em Minas Gerais, também já fez parte de gestões do PSDB no governo do estado, sociólogo, educador e consultor em educação pública há 20 anos. Foi deputado estadual na década de 80, secretário de Estado de Educação também em Minas Gerais na década de 90 no governo Eduardo Azeredo, e está abrindo aqui um espaço para a gente trazer. A gente, claro, no CBN Belo Horizonte está sempre trazendo quem precisa dizer coisas para a cidade, para o nosso estado, e está aqui hoje conosco. Muito bom dia, Sr. João Batista, como vai? Muito bom dia, muito obrigado por esse convite, bom dia também aos ouvintes da CBN. Bom, vou partir da primeira parte, que me parece, a de disposição de candidatura. O seu nome não estava na cena pública de disputas partidárias, de participação em partidos políticos há um bom tempo. A motivação para voltar são os problemas atuais que a gente tem na política brasileira, é a proposta que a Rede apresentou para o senhor, é uma motivação pessoal que o eleitor desconheça. Qual é o motivo de ser candidato ao governo do estado? Eu sempre tive, desde a juventude, aos 16, 17 anos, uma militância política muito intensa, até que fui deputado estadual. E quando ingressei na fase de secretário de Educação, primeiro municipal em Contagem, depois secretário de Estado, aí fiz uma virada de página e me devotei à educação pública, 10 anos como secretário e mais 20 anos como consultor. Isso me satisfazia como cidadão, porque trabalhar pela educação pública para melhorar a qualidade, melhorar o acesso das populações mais carentes, fortalecer as carreiras dos professores, é uma função pública muito nobre, muito elevada e cidadã. Mas como um cidadão com consciência política que sempre teve muita participação, eu me sentia incomodado de estar ausente da vida pública, da vida política. Quando a Rede me fez o convite para ser candidato a governador, eu tive até convite anterior para ser candidato a senador, seria até uma candidatura, por assim dizer, mais confortável. Eu preferia de governador e assumi com muita alegria. Por quê? A crise em Minas Gerais é de tal gravidade que pessoas que dispuseram na vida de tantas oportunidades como eu tive para me educar, para me formar, de experimentar liderança, exercer liderança. Eu participei de comunidades eclesiais de base, movimento de favelados, movimentos sindicais, movimentos estudantis, formei partido, tive um protagonismo muito grande na luta contra a ditadura, coordenei em Minas a campanha das diretas já a convite do então governador Tancredo Neves. Eu julguei que eu tinha que colocar essa experiência, essa vivência, o que eu pude acumular, a serviço de tentar encontrar um caminho para tirar Minas Gerais do enorme buraco. A crise econômica, nós estamos andando para trás. A crise fiscal, Minas está mergulhada numa situação muito próxima do Rio de Janeiro. Isso tem causas nos últimos 7 anos dos governos mineiros, juntamente com a crise geral que o governo Dilma, no plano nacional, produziu a grande recessão. Então, em Minas se fez a tempestade perfeita, como no Rio de Janeiro. Os 4 anos do governo tucano de Antônio Anastasia, que é um homem nobre, um homem sério, mas ele produziu a crise fiscal, gastou muito mais do que deveria e levou o comprometimento das receitas correntes líquidas de Minas a quase 87% com folhas, contrariando a lei de responsabilidade fiscal. Sim. O governador Pimentel criticou a Anastasia e fez o mesmo que a Anastasia. Continuou cometendo a irresponsabilidade fiscal ao ponto de hoje atrasar salários, pagar em 3 parcelas, reter recursos dos municípios ilegalmente e não oferecer aos mineiros nenhuma perspectiva de enfrentamento e superação da crise. Ao contrário, agora apela para o populismo e até mesmo às privatizações que o PT tanto condenou. Isso junto com a crise nacional que Dilma produziu, ao ponto de 13 milhões de desempregados, inflação de mais de 10 pontos percentuais, uma dívida pública quase impagável que compromete 72% do produto interno bruto como estoque da dívida, é a situação que temos. Para enfrentar a crise fiscal, eu tenho clareza sobre a situação econômica e fiscal, tenho uma razoável clareza sobre o que precisa ser feito e, convenhamos, não sou melhor do que ninguém. Mas para enfrentar os privilégios em Minas Gerais e fazer uma profunda reforma do Estado, não é nem Estado máximo, nem Estado mínimo, é Estado melhor sem
privilégios, olhando a população, olhando a segurança pública, a saúde pública, a educação pública e a reorganização da economia mineira. Então, por isso eu sou candidato. Vamos passar por alguns pontos disso que o senhor citou. Primeiro, crise econômica do Estado. A gente tem visto recorrentemente que a gestão Fernando Pimentel, nesse momento, tem precisado de fazer medidas a cada ano para conseguir arrecadar 1, 2, 3 bilhões de reais para fechar minimamente as suas contas ao longo do ano. Esse cenário, que também foi trazido das gestões do PSDB, como o senhor citou aí, da gestão Antônio Anastasia, e das outras que o antecederam também, quer dizer, um problema crônico que o Estado tem. Do ponto de vista de máquina pública, o Estado que temos, o senhor falou, não é nem tão grande nem tão pequeno, mas o Estado necessita de cortes, necessita de expansão, o Estado necessita de fazer exatamente o quê? Cumprir que papel? Concretamente, primeiro passo, eu vou cortar, se eleito, 25% dos cargos em comissão, que são leilões entre partidos, leilões entre políticos. Isso agrava a situação fiscal, se você mantiver, ofende as esperanças do cidadão, frustra a elevação democrática e republicana. Vou cortar 25% para começo de conversa. Os outros 75%, pelo menos 90% deles serão entregues a funcionários públicos de carreira conforme o mérito. Não vou olhar partido político e não vou olhar em quem o servidor votou. Eu fiz assim na Secretaria de Estado de Educação durante 4 anos. Segundo ponto, nós temos hoje em Minas, para um orçamento de quase 93 bilhões de reais, que é muito pequeno, para uma população de 20,3 milhões de habitantes, 6 secretarias que têm orçamentos que não ultrapassam 50 milhões de reais por ano. Isso significa irrelevância. É custo com burocracia, patrimonial, com veículos, com combustível, motorista, cargos em comissão, secretário, adjunto, oficiais de gabinete, viagens diárias e etc. Essas secretarias, cujos temas são importantes, podem virar grandes subsecretarias dentro de outras secretarias já existentes, de modo que você racionaliza, enxuga, corta custos, enfim, você faz o Estado eficiente, nem menor nem maior, eficiente, com menor custo e muito mais focado. Em terceiro lugar, rever licitações e o sistema de contas públicas. Não aceitarei que um fornecedor projete, com a expectativa negativa de receber com atraso, um preço superfaturado acima do que é o razoável, a começar de obras, inclusive na Copasa, inclusive na CEMIG. Tudo vai mudar, vai passar por um enorme controle. Em quarto lugar, só abro um concurso público se a reforma fiscal estiver inteiramente concluída. Isso implica uma luta do governador para uma reforma tributária em escala nacional, aliado aos demais governadores, e uma luta nacional do governador com os demais governadores e o presidente eleito, indo à sociedade para elaborarmos em um ano um projeto verdadeiramente republicano de reforma previdenciária, porque sem a equação previdência não há como nenhum Estado brasileiro resolver a sua crise fiscal. O senhor citou 2 pontos, reforma de previdência e também uma reforma fiscal. Mesmo que não tenhamos um acordo nacional em torno disso, o Estado também sofre com alguns desses problemas. É só a gente olhar o bolo todo para ver o quanto pesam as carreiras militares, os servidores do Estado que estão fora dessa conta. Como é que se faz esse reajuste? Por exemplo, o senhor não faria mais concursos públicos. O senhor, por exemplo, acabaria com isenções fiscais que são dadas para grandes empresas aqui, empresas de médio porte, quaisquer que sejam. Redução, por exemplo, de carga de ICMS, esse tipo de coisa. Eu queria que o senhor materializasse coisas que a gente pode apresentar para o nosso ouvinte. Eu não farei concurso público enquanto não completar a reforma fiscal, que seria uma irresponsabilidade, aumentar o custo folha sem ter receita. Já basta o que está acontecendo hoje em Minas Gerais. Não é que não farei, eu não farei enquanto não resolver a questão fiscal. Muito bem, como enfrentar a questão fiscal? Agora eu vou falar do ponto mais grave de todos, mais difícil, e que eu gostaria na campanha, nos debates, que os demais colegas candidatos a governador enfrentassem o problema com coragem moral e política cara a cara. Nós temos que conversar com o Poder Judiciário em Minas Gerais com toda clareza.
conversar com os magistrados, a quem eu respeito profundamente e tenho orgulho, por exemplo, de um juiz como Sérgio Moro, que eu apoio incondicionalmente a Operação Lava Jato. Sim. Mas não aceito que um juiz que recebe bem e deve ganhar bem possa receber auxílio moradia. Professora não recebe isso. Professor não recebe isso. Não aceito que desembargadores que chegaram lá pelo mérito, pela grande cultura jurídica, que devem ser exemplos de cidadania e republicanismo, possam ter remunerações que muitas vezes vão a dezenas e dezenas de milhares de reais, em alguns casos acima de 60 mil ou de 70 mil ou 80 mil. Mas o senhor atuaria junto com a magistratura para um movimento para sugeri-los, porque está lá previsto na lei orgânica, eu né? Não posso você impor. não pode impor, você não pode impor como negociar, governador. Vou abrir o debate na campanha, vou conversar com os magistrados, vou conversar com a sociedade e, eleito, eu quero criar uma espécie de Conselho de Estado em Minas Gerais, com uma ampla representação da sociedade civil, empresários, líderes religiosos, a magistratura, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Poder Legislativo, mas também a sociedade civil organizada, uns 5 ou 6 representantes de prefeitos, para convidar cada um a se colocar no lugar do governador e perguntar-lhes: paga a conta do jeito que está. Não é um confronto, não é um conflito, mas nós temos que racionalizar o orçamento do Poder Judiciário, racionalizar o orçamento do Tribunal de Contas. É inconcebível, Ibrahim, que nós tenhamos um Tribunal de Contas que é muito eficiente, mas que custa 830 milhões de reais por ano. É inconcebível algo dessa natureza. Eu não vou deixar de colocar o tempo integral em escola estadual, que significa 5 alimentações por dia para os filhos dos mais pobres. Não vou deixar de apoiar município para fazer creche para criança de 0 a 3 anos e 11 meses, para a mãe da criança poder trabalhar e ter uma renda e criar decentemente a criança, para pagar super salário e pagar vencimentos na forma de cascatas de gratificações. Ou eu sou um covarde e não mereço ser candidato a governador e nem governador, ou eu tenho coragem moral, coragem política, ousadia, mas também sabedoria para conversar e negociar e enfrentar o problema. Eu prometo que eu vou enfrentar esse problema. Eu não vou ser refém de nenhuma corporação de Estado. Voltemos à questão fiscal aqui para o senhor detalhar exatamente. Repito a pergunta. Isenções fiscais que existem para montadoras diversas e de diversos matizes. Todas. Eu não aceito isenção fiscal, não quero nem. Eu vou reeducar os amigos empresários. Porque os empresários querem Estado mínimo. Os empresários querem reforma isso e reforma aquilo. Mas eles são os primeiros, em pequenos grupos, a montar lobbies com os mesmos políticos que estão aí para conseguirem tarifas específicas para resolver um problema pontual e individual. Nós temos 2.000 modalidades diferentes de ICMS em Minas Gerais. O café da região de Manhuaçu está taxado a 16% no atacado. Ele entra no Espírito Santo, que a taxação é inferior a 5%, de modo que Vitória, que é uma cidade ilhada, uma ilha marítima, apresenta maior produção de café do que Manhuaçu. E Vitória não tem um pé de café. Quando nós vamos nos grãos de Unaí, estive em todos esses lugares agora, Unaí transfere grande parte do grão de Minas Gerais para Goiás, que as fazendas, inclusive, que estão no Chapadão goiano e mineiro, que fazem fronteira, transferem para lá porque o ICMS é muito menor. Então fica o governo num fiscalismo atrasado, aumentando a alíquota atrás de alíquota, atraindo investimento? Não. Oferecendo porta de fuga e clandestinidade e sonegação ao investidor, ao empresário, ao invés de fazer um ajuste fiscal. Eu quero reduzir todas as alíquotas negociando com a formação de câmaras empresariais setoriais. Chamo os líderes empresariais, chamo os poderes públicos e a sociedade civil, setor por setor. Por exemplo, o moveleiro. Vamos reduzir a cada semestre 1 a 2% no ICMS. Mas todo mundo sai da clandestinidade, todo mundo paga o imposto em dia, vocês vão investir mais, trazer nova tecnologia, aumentar a produção, aumentar a massa de vendas, portanto você compensa a redução da alíquota com a elevação da arrecadação. Isso significa muito trabalho, muita negociação, muita interação, como eu gosto de fazer, regionalizar o governo, conversar, negociar, retomar o crescimento, retomar o desenvolvimento. Em resumo, enxugar
os excessos do Estado e acabar com as gorduras, eliminar as mordomias, acabar com o feudalismo político, com o arrendamento do Estado pelos partidos políticos, acabar com os privilégios, eliminar as isenções fiscais, negociar alíquotas que vão ser continuamente rebaixadas em troca da meta de elevação das receitas via negociação, com Minas Gerais inteira participando, sem excluir ninguém. Agora, tenho que mexer no orçamento, eu tenho que conversar com toda clareza, e uma coisa que faltou falar: eu vou eliminar, se a lei me permitir, nem que eu tenha que levar ao Supremo Tribunal Federal a chamada averbação de tempo de serviço que o governador Anastasia permitiu, de tal modo que na nossa elogiada Polícia Militar de Minas Gerais, pela qual eu tenho grande respeito, hoje, um profissional que faz um concurso e tem 10 anos de serviço lá fora, ao entrar, averba o tempo e vai se aposentar com 45 anos de idade. Isso eu não vou permitir, a não ser que a lei diga, você não pode fazer isso. Bom, queria passar para um outro ponto, afinal de contas o senhor também citou partidos políticos. A rede se coloca, e tem se colocado há muito tempo no debate político, distante de um polo, PT, que foi, de alguma maneira, o polo de onde saiu a ex-ministra e onde havia uma relação natural, digamos assim. Com o PSDB também se manteve distante, mas houve uma aproximação ali em função de questões eleitorais na última eleição. Olhando para esse cenário, eu percebo no discurso do senhor um distanciamento de algumas propostas que são colocadas de quaisquer um desses dois campos. Com quem a rede pode compor para ter um governo, ou dá para fazer um governo no estado desse tamanho, com um volume de políticos desse tamanho como nós temos, com regiões como nós temos, sendo apenas a rede como o fiador da campanha? Bom, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, eu espero que nestas eleições, ao lado da Lava Jato, haja uma operação Lava Política e Lava Voto, para que os quase 200 políticos célebres que têm comprometimento segundo a lei penal sejam definitivamente colocados em férias fora da política. Entre eles, Aécio Neves, acusado de corrupção e não consegue se defender, e entre eles, Fernando Pimentel, governador de Minas, acusado de corrupção e não consegue se defender. Eu lamento muito que uma pessoa como Pimentel, uma pessoa como Aécio, rasguem as suas biografias, desonrem o seu próprio legado, o seu próprio passado. Falo isso com tristeza no coração. Os partidos estão desgastados e a população não quer saber de partidos. Mas eu tenho uma responsabilidade política como líder, como republicano. Eu não sou dos tais que acho que a bipolarização PSDB-PT está, por assim dizer, superada. Eu defendo que o PT e o PSDB façam autocrítica, se renovem, afastem as pessoas envolvidas com corrupção e com delito e se fortaleçam em proveito da democracia brasileira e do desenvolvimento brasileiro. É o que eu gostaria, embora não aprove nem o PT e não aprove o PSDB. Os partidos estão desgastados. Nós não temos, como rede, nenhuma identidade com eles. Portanto, não há no nosso horizonte nenhuma possibilidade e nem expectativa de composição, ou com PT ou com PSDB. Se entrarmos no segundo turno, e temos muita chance, porque a população vai fazer um movimento subterrâneo de placas tectônicas para promover um terremoto nas urnas. Ninguém é dono do voto da população. E nós temos convicção de que chegaremos ao segundo turno. Chegando ao segundo turno, aí a eleição é igual, o debate é igual, não tem rico e pobre, que nós não temos dinheiro, os outros têm, aí iguala e nós temos uma alta chance de ganhar. Portanto, a rede vai em frente. Se houver possibilidades de aproximação no segundo turno com um candidato decente, que tenha boa biografia e que tenha uma identidade programática pelo menos razoável conosco, será muito bem-vinda a coalizão. Nessa condição, não estamos atrás de alianças a qualquer preço. Eu não sou, por exemplo, Rodrigo Pacheco, para dizer que sou do PMDB, mas eu vou para o DEM e vou buscar o apoio do Aécio Neves no PSDB. Parece negócio de balcão. Esse é que é o novo candidato? Essa é que é a nova face da política? Isso é velho, tão velho quanto o império. Não há novidade nenhuma nisso. Ou mudamos, é o que o povo quer. Exatamente. E é o que nós queremos fazer. Deixa eu voltar para um tema que é a especialidade do senhor, que é evidentemente educação. A gente teve durante muito tempo, e acho que é muito claro a gente dizer isso, o professor foi muito maltratado em Minas Gerais.
o senhor participou, o senhor viu certamente como o professor mineiro sofreu, como os profissionais de saúde do Estado também sofreram muito. Tivemos ganhos, evidentemente, para outras categorias também, inclusive para os professores, mas ainda resta sempre a questão do piso salarial dos professores, o número de professores que ainda são de cargos de contratação e não dos concursos, apesar de termos agora em que pese uma contratação a ser feita por via de concurso público. Mas eu queria que o senhor me dissesse sobre a educação mineira. Os índices do IDEB não apontam que temos uma excepcional educação. Melhoramos com algum percalço aqui a colar, mas a educação ocupa que espaço no seu governo? Não, é um equívoco. O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mostra que nos anos iniciais, a antiga primeira quarta, hoje a primeiro quinto, Minas Gerais está com 6,2. Aí o que diz Minas Gerais na propaganda do Aécio, na propaganda do Anastasia, na propaganda do Pimentel? Melhoramos, crescemos, estamos em primeiro lugar no país junto com mais um ou dois estados. Nos anos iniciais, quando você vai ver quem é que garante a matrícula das crianças nos anos iniciais, 75% dessa matrícula ou mais é feita pelos municípios. Minas tem uma participação à rede estadual residual. Então não dá para fazer a festa com chapéu alheio do mérito dos municípios, embora as escolas estaduais de primeiro a quinto ano sejam boas escolas. Só que a propaganda mineira sobre educação, com Aécio, com Anastasia e com Pimentel, não fala do que acontece nos anos finais, do sexto ao nono ano, e muito menos no ensino médio. Qual que é o IDEB dos anos finais? O aluno que conclui o nono ano? 4,8. O que significa isso? Que a maioria dos alunos que conclui o ensino fundamental, e aí a maioria da rede estadual, está apresentando uma cultura em termos de conhecimento e habilidades em língua portuguesa e em matemática esperada de um bom aluno concluinte do quinto ano, ou quando muito no sexto ano. Quando vamos ao ensino médio, é uma tragédia. O IDEB é 3,8. 3,8 numa escala de notas de 0 a 10. O que isso significa? Que a maioria dos alunos que estão concluindo o ensino médio nas escolas da rede estadual, ao contrário do que ocorria no passado, está terminando o ensino médio com uma cultura acadêmica em língua portuguesa e matemática esperada de um aluno do sétimo ano do ensino fundamental. E aí quem não está entregando é o Estado que não está tendo um currículo adequado para as demandas atuais. Nós não temos estrutura física para dar conta disso, nós não temos investimentos adequados para isso. Onde é que está o problema? A estrutura física é razoável, embora nós não tivéssemos um currículo nacional, agora que vem a Base Nacional Curricular Comum, para ser implementada em 2 a 3 anos, mas no passado, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu fiz o meu para casa bem feito. Na minha época, como secretário de Estado de Educação, Minas Gerais alcançou o primeiro lugar nacional nas avaliações do Ministério da Educação. Você pode mandar consultar agora pela produção, site do INEP-MEC, que você vai ver. Minas Gerais 97, primeiro lugar nacional em educação. Nos anos iniciais, no ensino médio, e segundo lugar nos anos finais do ensino fundamental. O que não está acontecendo? É o que precisa acontecer. 1. Pagar o piso nacional de salário do professor. Segundo, aplicar um plano de carreira meritocrático, baseado em avaliação do desempenho. Criar oportunidades iguais, mas avaliar o desempenho com foco em processos e em metas. E isso não está sendo feito. Ao contrário, na administração Pimentel, o que se fez foi a partidarização da Secretaria de Estado de Educação e a sua transformação em plataforma sindical. Tanto é que a secretária saiu para ser candidata a deputada e a presidente do sindicato, que não lutou pelo pagamento do piso nacional de salários ao professor de Minas, também é candidata pelo PT. Eu nunca vi isso, nem a Arena no tempo da ditadura fazia isso. Tinha mais respeito institucional pelos órgãos de Estado como uma Secretaria de Estado de Educação. Pimentel perdeu a razão ao não perceber o que estava sendo feito. Então, voltar a formar diretores, formar pedagogos, formar professores em serviço, que eles são pagos para isso, vez que 1/3 da jornada semanal de trabalho do professor é remunerada para que ele faça planejamento semanal de aula, estude, participe de seminários, de oficinas e assim por diante. Os professores são bons, mas estão desestimulados devido à politicagem, devido ao abandono e ausência de políticas públicas. Então, repetindo, um plano de carreira meritocrático para ser cumprido e aplicado, formação continuada de todos,
fortalecer os colegiados e um processo de escolha de diretores que realmente tenha foco nos melhores. Identificar o professor de referência que deve passar ao tempo integral para de manhã ele dar aula ou à tarde ele dar aula e no outro turno ele acompanhar jovens professores menos experientes como se fosse um tutor. Estimular o professor autor, que às vezes produz soluções didáticas magistrais, para que em equipe eles produzam módulos didáticos exemplares que possam ser publicados e utilizados na rede. Muito bem. Agora, pagar o piso. No primeiro ano, o que é que eu posso prometer? Muito trabalho, honestidade, somente a verdade, suor e lágrimas. No segundo ano, tudo isso, suor, sem lágrimas. No terceiro ano, vamos voltar a sorrir. Eu não minto, não tem como no primeiro ano voltar a pagar os salários em dia, pelo menos nos primeiros 6 meses, e dizer aqui que tem uma data para voltar a pagar o piso nacional de salários. Eu prometo resolver a questão fiscal. Eu tenho a coragem para enfrentar, negociando, sem ofender ninguém. Agora, quem vai governar Minas é João Batista Maris Guia, se for eleito. Não abro mão e não negocio a minha autoridade. Eu quero democracia, quero ordem e quero autoridade para fazer cumprir o que é republicano. Não aceito privilégio de ninguém.